Bom dia, internauta amigo do portal Cidade de Itapira. Esta é a TV PCI, o canal de vídeo que valoriza as personalidades de nossa cidade, levando conhecimento, história e pensamentos. Agradeço à equipe PCI, ao diretor Renato Silva, ao Anderson Adame e Murilo Abreu pelo suporte técnico e a assessoria administrativa de Vitória Colosso. Não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, a Casa do Rolo, a Advém, Supermercados Antonelli, a SEI, Brindarte e Soft Video Produções. Hoje é quinta-feira, dia 29 de março de 2012. Bom dia, Dado. É um prazer tê-lo mais uma vez conosco. Dado, já vou direto na pergunta. Você acaba de deixar a presidência do SAI e as razões são justificadas. Daqui a pouco entraremos direto nesse assunto, mas o fato é que da sua vida a sua saída vinha sendo cogitada há algum tempo pela imprensa. Uns achavam que você deveria ter pedido para sair, outros pensam que Toninho Bellini deveria ter tomado essa iniciativa. Como você assistiu essa discussão? Inicialmente, bom dia, Nino, bom dia a todos os internautas. Na realidade, Nino, o que aconteceu foi que, aproximadamente um mês e meio atrás, a nossa executiva em São Paulo iniciou uma conversação com a executiva do PSDB. E essa conversação realmente era se fazer uma parceria envolvendo 12 cidades do estado de São Paulo para as futuras eleições. E, inclusive, Itapira fazia parte desse contexto. Após o início dessa conversação, a executiva do nosso partido foi comunicado aqui em Itapira para que a gente também desse início a uma conversa para que pudesse fazer uma eventual parceria. E o tempo foi passando, as conversações foram evoluindo, e durante todo esse período eu tentei, em alguns momentos, fazer contato com o prefeito para posicioná-lo daquilo que estava ocorrendo. Infelizmente, não fui atendido, e no final, quando praticamente essa parceria estava concluída, novamente tentei fazer um contato, foi inclusive um dia antes da vinda do nosso secretário executivo para Itapira, para conversar com a nossa executiva e fazer o fechamento, também não fui atendido. Após essa reunião, na última terça-feira foi feita uma reunião em São Paulo, onde esse acordo foi firmado, mas um dia antes, na segunda-feira, fiz o meu pedido de exoneração, conversei com o prefeito Toninho Bellini, coloquei toda a minha posição referente ao tema e ficou muito bem claro a minha decisão. Nós não misturamos o nosso lado amigo com a parte política, mesmo porque Toninho Bellini não é mais o candidato. O candidato será uma pessoa que será definida pelo grupo político através de uma pesquisa. Então, a minha posição foi a saída. Penso que esse seja um momento ideal. Não houve sequer nenhuma traição. Muitas pessoas, você traiu o prefeito. Não traí absolutamente ninguém. Eu tenho o meu pensamento político, penso que é possível contribuir com a cidade, e a minha decisão foi essa: trabalhar pelo povo de Itapira, quer seja do lado do prefeito, quer seja do lado da chamada oposição. Ok. Você está deixando o SAI e até agora nunca surgiu nenhum comentário negativo da sua gestão. É bom a gente lembrar que nas gestões anteriores, no SAI, os presidentes, os superintendentes eram criticados em função do seu trabalho lá na autarquia. E nesse período que você esteve com o Toninho, a maioria dos secretários também foram duramente criticados pelo seu trabalho, enfim, é uma administração que tem recebido crítica. E você praticamente foi um dos únicos a não acontecer isso. Qual foi o seu segredo nesse caso? Olha, Nino, na realidade não existe segredo, né? Existe toda a experiência de 30 anos de trabalho no setor privado. E a maior importância são os funcionários. Você precisa dedicar a maior parte do seu tempo com as pessoas, ouvindo as pessoas, estando junto com as pessoas, participando do processo como um todo. Então, isso foi exatamente o que eu fiz no meu passado.
trabalhar com essas pessoas e não ver o lado político. Muitas pessoas trabalham vendo resultado político do seu trabalho. Eu não. Eu trabalhei melhorando as condições de trabalho, conversando, fazendo reuniões, valorizando cada servidor, valorizando a instituição, atendendo o contribuinte, que é o nosso principal cliente, atendendo com respeito. Todos os órgãos de comunicação entenderam a nossa proposta. Pessoal da tribuna, pessoal da Gazeta, pessoal da cidade, você do portal. Eu nunca deixei de atender alguém que estivesse na porta do SAI, mesmo que fosse para me conhecer, para saber dos nossos projetos, qual o nosso planejamento, enfim. Tudo isso que foi feito foi sempre visando o servidor e principalmente o contribuinte, que é a razão da nossa existência. Se o contribuinte não entender, se o contribuinte não pagar as contas de água, dificilmente a autarquia vai evoluir. Então, esse é um resultado de um trabalho vivido ao longo dos anos e que o fator principal são os servidores. Hoje o SAI tem 120 pessoas e eu fazia parte, eu era mais um. Mas se essas 120 pessoas não entendessem a nossa proposta, não entendessem aquilo que a gente gostaria de implementar, o resultado com certeza não teria sido este. Eu só quero fazer uma correção, porque quando você falou assim, eu não fazia aquilo do ponto de vista político, você estava se referindo àquela política, evidentemente, interesseira, coisa e tal, mas no fundo, o que você estava fazendo era a política, aquele lado bom da política, né? Quer dizer, é a relação, é a preocupação, o estabelecimento de prioridades. Eu acho que seria isso, né? Não tenha dúvida, porque algumas vezes é até difícil separar, né? Mas seria a política da boa vizinhança, ouvindo as pessoas, as suas ansiedades, porque o ser humano ele tem muitas necessidades, não é isso? E valorizando a pessoa, mostrando a ele que o resultado do trabalho não é só para a autarquia. Muitas vezes eu recebi alguns pedidos de alguns empresários da cidade, perguntando se existia algum encanador, algum pedreiro, algum eletricista com determinada competência para que se pudesse ser contratado por essas empresas. E se a pessoa, no momento do contato, estiver preparada, por que não transferir, passar essa pessoa para o setor privado? É um momento que ele vai ter uma melhora no seu salário, ter uma melhora na sua condição de vida. Para nós seria ruim? Seria, mas é o nosso dever também formar outro funcionário que tenha a mesma competência, porque isso faz parte do processo evolutivo. As pessoas têm que evoluir, as pessoas têm que crescer, e o resultado da dedicação é esse reconhecimento. Muitas vezes você no setor público, financeiramente, não tem como você melhorar a condição do funcionário, porque existe toda uma política em torno disso. O setor privado não, é diferente. Então a gente não pode simplesmente bloquear o desenvolvimento dessa pessoa. Então tudo isso faz com que as pessoas entendam, né, essa postura, o investimento, inclusive, nos funcionários, com treinamento, com visitas a congressos, a feiras, participação nesses congressos, que nunca foi dado a eles essa oportunidade. Funcionários com 25, 30 anos de casa, nunca sequer participaram de uma feira, nunca sequer participaram de um congresso, e na nossa gestão eles tiveram a oportunidade de participar, de fazer cursos. E essa é a nossa obrigação. Quanto melhor preparado tiver o funcionário, melhor vai ser o atendimento que a população vai ter. Então, é esse o conceito que o gestor tem que ter. Claro. Porque as novas gerações, aqueles que irão nos substituir, vão dar continuidade nesse trabalho. Então, alguém tem que começar. O pontapé inicial foi dado. Daqui para frente, penso que não tem volta. Independente de quem vai fazer a gestão, simplesmente terá que ser dado continuidade. Aliás, faça um breve resumo do que era o SAI, quando você pegou e como você deixou, assim, no cômputo geral. Nino, veja bem, isso é muito interessante sua pergunta. Eu não gosto, na verdade, de comentar o passado, porque muitas coisas aconteceram e a gente não tem muita informação. Mas, só como exemplo, eu assumi o SAI no dia 15 de março de 2010. No dia 16 de março, subindo a rua ali ao lado do PPA, onde saem as conduções do SAI, eu vi um caminhão do SAI saindo com 10 pessoas em cima do caminhão. Falei, meu Deus, não é possível isso, né? Porque 5 anos após a retomada do SAI, funcionários saindo em cima de caminhão. Quer dizer, isso no século XXI não é mais permitido. O caminhão foi feito para transportar carga e mercadoria, não para transportar pessoas. Então, o nosso trabalho foi, principalmente, em comprar
veículos, comprar conduções para que essas pessoas fossem transportadas com dignidade. Nesse período adquirimos 5 conduções, 2 Courier, 2 caminhonetes cabine dupla e uma Towner para 8 pessoas. Então hoje ninguém mais no SAI anda em cima de caminhão. Não é isso? Então, esse exemplo já serve para mostrar para você a importância, né, que tem que ser dada para o ser humano. O ser humano ele tem uma série de necessidades. Então nós temos que atender primeiro essas necessidades. Um outro exemplo, existia no SAI um banheiro, tem 12 mulheres e 7 homens. 19 pessoas usando o mesmo banheiro. Não é possível. E na sala do presidente tem um banheiro só para o presidente. Isso é um absurdo, né? Pelo menos se fosse possível usar, as pessoas transitarem na sala, mas é impossível, porque você sempre está com pessoas em reuniões. Então é incrível, né? Então vamos construir mais um banheiro, vamos separar mulher e homem, né? E também no almoxarifado era essa situação, pessoas trabalhando um banheiro único. Não é possível. Então são coisas pequenas que para os servidores têm um significado enorme. Quer dizer, alguém está pensando neles, alguém está preocupado com eles. E foi exatamente isso que nós fizemos. Com relação à parte de segurança também. No início eu acompanhava praticamente todos os serviços que eram feitos e não existia nenhuma preocupação com relação à segurança. Contratamos um técnico, eu inicialmente toda semana fazia uma reunião de segurança com todos os chefes e depois com todos os servidores, porque não é possível admitir hoje você recebe o servidor de manhã no trabalho, com saúde, motivado, e entrega ele à tarde na casa dele, mutilado, sem uma perna, com um braço quebrado, porque os princípios básicos com relação à segurança não foi tomado. Não é possível isso mais. A gente tem que estar preocupado, a gente sabe que essas pessoas não têm as informações necessárias ainda para fazer a sua segurança própria. Então nós temos que investir nisso também, estamos investindo. Hoje o SAI tem todos os equipamentos de proteção. A técnica de segurança que nós contratamos está preparando todo o material, todas as normas, todos os procedimentos para serem implementados. Então eu tenho certeza que daqui a alguns anos o SAI será muito melhor do que já é hoje. Então, essas foram as nossas principais preocupações, com o ser humano. Porque tudo isso que aconteceu, se essas pessoas não entendessem tudo aquilo que nós propusemos, o resultado jamais teria sido este. Eu lembro que você comentou na outra entrevista, nem sei se foi na entrevista ou foi depois dela, de um problema também que foi resolvido lá no SAI, lá na Lagoa de Tratamento, que tinha uma inspeção onde o cidadão precisava entrar, que você acabou resolvendo esse problema, né? Você está lembrado disso? Muito bem lembrado, eu acabei esquecendo de comentar. A primeira visita que eu fiz na estação de tratamento de esgoto, existe uma operação que é feita diariamente, onde os operadores da estação de tratamento, eles entram num poço que tem aproximadamente 10 metros de profundidade. Nesse poço existe uma grade, onde todos os rejeitos que vêm pelo emissário ficam depositados nessa grade. Essa pessoa ela descia com um balde dentro desse poço, onde recolhia todo aquele material que ficava nessa grade, colocava no balde e subia com o balde e jogava em uma caçamba. Então, é impressionante, é uma operação degradante para o ser humano, né? Estar em contato com esgoto. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma visita em Valinhos, onde eu descobri que existia um equipamento que fazia essa remoção automaticamente. Visitamos a unidade de Valinhos, verificamos o equipamento, voltamos para Itapira, fizemos uma cotação. Esse equipamento ficava na faixa de 80 a 100 mil reais. Chamamos uma empresa da cidade, fizemos uma reunião, fizemos um desenho baseado naquilo que nós vimos em Valinhos, e essa empresa desenvolveu o equipamento a um custo de aproximadamente 7 mil reais. Um equipamento automático, onde o operador hoje não necessita mais descer nessa unidade para recolher o esgoto. Esse equipamento ele remove o esgoto, joga em uma caçamba e o operador não tem mais contato com esses rejeitos. Então, isso também mostra a preocupação em que o ser humano tem uma condição melhor de trabalho e também tem uma dignidade maior com relação às suas atividades diárias. Sem dúvida, isso é fundamental, né? É pública a sua amizade com o Toninho Bellini.
né? Esse seu relacionamento de amizade está abalado em função desses acontecimentos, ou você acha que ele conseguiu entender o que está acontecendo? Olha, Nino, sem dúvida, no primeiro momento, é lógico, né, que sempre fica não diria uma mágoa, mas fica um resquício, inclusive da minha parte, né, um momento difícil, por tudo aquilo que a gente passou junto, tudo aquilo que a gente construiu junto, como amigos, né, e vamos continuar sendo. Ele colocou a sua insatisfação, ficou chateado, lógico, ele tinha alguns pensamentos, inclusive do lado político, com relação à minha pessoa, mas dentro da minha maneira de entender, isso demorou muito, né, a coisa não evoluiu, enfim. Há que se respeitar. Eu respeito muito a posição dele, ele respeitou a minha posição. Depois da reunião, nós conversamos aproximadamente 2 horas. Ficou muito bem esclarecido que a nossa amizade continua, independente daquilo que aconteça. Eu vou sempre respeitar o Toninho como amigo, como político, porque é indubitável as mudanças que ocorreram na nossa cidade. Falar que Itapira não mudou é besteira. Itapira mudou e mudou muito. E isso ninguém vai tirar. Isso vai entrar para a história da nossa cidade. Mas, como eu já disse anteriormente, eu também tenho meus desejos, penso que posso contribuir. Esse é o meu momento, o trem está passando, eu estou preparado para isso e eu não vou perder esta viagem. Perfeito. Dado, agora a gente vai entrar aqui numa questão mais delicada, que é que o SAI acabou se tornando uma grande bandeira da campanha do Novo Tempo, né, em 2004. Mas acabou mostrando aos políticos de Itapira que não se tratava de uma empresa pública que apenas cuidava da água e do esgoto da cidade, mas acabou se mostrando como um patrimônio de aporte afetivo, né? A cidade se condoeu pela saída do SAI das nossas mãos. Você, naquela oportunidade, quando o Toninho conseguiu retomar o SAI, você comemorou essa vitória? Com certeza, eu penso que não teve um itapirense que não tenha comemorado. Mesmo aqueles que na época, que faziam parte da Câmara de Vereadores, que votaram a favor da venda do SAI. Porque esse é um patrimônio do povo. Não vamos entrar nos detalhes o porquê ocorreu, não é? Vamos sim entender que é um patrimônio do povo e hoje o SAI está aí mostrando para todo mundo que ele é viável. Agora, tem que trabalhar com responsabilidade, tem que trabalhar com compromisso, tem que trabalhar pensando no futuro, né? E foi exatamente isso que foi feito e está sendo feito até hoje, né? Porque não é possível você ter uma matéria-prima que até então era gratuita, não, agora a partir de julho nós vamos ter que pagar, né? Então, todos aqueles que captam água no rio vão ter que pagar por essa água, mas ainda assim, né, é bastante viável, você pode investir, você pode fazer tudo aquilo que está planejado. É lógico, com o pé no chão, sem comprometer o seu orçamento. Inclusive, nós temos o nosso plano pronto até 2030, onde nós temos que investir em torno de 1,5 milhão por ano. E na nossa gestão, nós já investimos em 2010, 2011, 4 milhões, e para esse ano está planejado investir mais 2 milhões. Então vão ser 3 milhões em 3 anos, com recursos próprios. Então, ele é perfeitamente viável, desde que ele seja administrado como realmente uma empresa deva ser, buscando recursos e fazendo o trabalho uma única vez, porque o retrabalho implica em gasto desnecessário. E é essa filosofia também que deveria ser implementada na prefeitura, porque o retrabalho compromete todo o seu orçamento. Com certeza. E você considera que a retomada do SAI foi o grande momento da administração Toninho Bellini? Penso que foi um dos grandes momentos, né? Sem dúvida, nós também temos que citar que houve uma melhora significativa na educação, houve uma melhora significativa na saúde, né? E a prefeitura como um todo. Isso é fundamental. E é lógico, né? Isso realmente deveria acontecer. Isso não foi nada mais além da obrigação dos governantes. Porque quando eles fazem uma campanha, eles apresentam um monte de proposta para o povo. E essas propostas têm que serem cumpridas a qualquer custo. O povo vota acreditando naquilo que foi feito. Então isso realmente tem que ser seguido. Então mérito, mas dentro da minha ótica não foi nada mais do que a obrigação. E para os futuros governantes é o mesmo procedimento. O povo sempre espera aquilo que foi prometido. Hoje,
tem que ser diferente de ontem, e amanhã tem que ser diferente de hoje. Hoje eu tenho que ser um pouco melhor do que ontem. E assim sucessivamente. Eu não posso sentar nos louros e falar, olha, eu fiz isso e está ótimo. Não. A cada dia a gente tem que renovar. A cada dia a gente tem que melhorar. Veja você na sua escola. Se você não acompanhasse a evolução, a concorrência que aumentou, o que teria acontecido com você? Certeza. Então você tem que estar sempre preparado para esses momentos. E é isso exatamente que o povo espera. E essa é a nossa obrigação. Eu, como gestor do SAI, não fiz nada além do que eu deveria ter sido feito. Se isso foi reconhecido, isso é um incentivo para que a gente procure melhorar cada vez mais. É isso que as pessoas esperam dos governantes, com respeito, com transparência e com honestidade. Aliás, eu acho isso legal, porque no Brasil, a política, essa má política, né, ela acaba assim, ela busca muito mais desqualificar o governo anterior, né, para se valorizar. Sendo que o correto é aquilo que foi bom, né, vamos valorizar e vamos melhorar. Quer dizer, é isso o que o país precisa, né? E isso que a nossa cidade precisa. Ótimo, o que é que foi bom no governo Toninho Bellini? Isso nós temos que melhorar. Ou no mínimo manter, né? Claro. Ou seja, sempre buscando o avanço, né? Bom, agora, você acha que depois dessa comoção que levou à retomada do SAI, como isso pegou a população, como isso influenciou, inclusive, nas eleições, você acha que no futuro vai ter algum político, quando eu falo futuro, eu falo 50, 100 anos, algum candidato, algum prefeito que venha querer retomar, tirar o SAI da cidade novamente? Olha, o prefeito que tiver bons princípios, o prefeito que se envolver e entender o que representa o SAI, jamais ele fará isso. Mesmo porque hoje o SAI, Nino, ele é conhecido no Brasil inteiro. No último congresso que teve em Campinas, onde vieram pessoas de todos os estados do nosso país, eu fui consultado, várias pessoas vieram nos visitar para saber o que o SAI de Itapira faz. Hoje nós controlamos todos os custos do SAI. Hoje nós temos uma planilha onde tudo aquilo que envolve custo está planilhado. Inclusive os reajustes que nós demos na nossa água foi baseado na nossa planilha de custos. Na verdade, o reajuste da água esse ano deveria ser 16,5%. E na realidade foi dado 10%. Mas 10% é suficiente para manter todo o planejamento desse ano, para atender tudo aquilo que foi planejado e manter a autarquia dando resultado. Então, seria muito fácil repassar, está lá comprovado, mas não é isso que nós queremos, porque também a gente entende as necessidades do povo. Então a gente faz um trabalho sério, um trabalho que tenha um comprometimento com a cidade. Então, eu não vejo de forma alguma o ponto que hoje nós conseguimos atingir com o SAI, de amanhã que venha algum prefeito e pense, né, em se desfazer dessa autarquia. Seria para mim uma insanidade, seria uma loucura. Não vejo isso de forma nenhuma. Ok, terminamos aqui o nosso primeiro bloco, um intervalinho pequenininho e voltamos para o lado político do Dado Boretti como pré-candidato a vice-prefeito. Até daqui a pouco.
estamos de volta para o nosso segundo bloco, aqui contando a Conversa de Gente Grande de hoje, contando com a presença de Dado Boretti, que deverá ser lançado amanhã, pré-candidato na chapa de Paganini. Dado, vamos agora para o lado político, propriamente dito, né? Qual foi o momento, de onde veio a inspiração, já que você passou a vida toda trabalhando como engenheiro, né, na área empresarial? E qual foi esse momento, essa inspiração para você entrar na política? Nino, veja bem, isso realmente é interessante, porque quando eu entrei na prefeitura em março de 2007, na Secretaria de Recursos Materiais, jamais eu pensei em fazer um trabalho político. Eu sempre fui técnico, né? Continuo sendo um técnico, não sou político. E a partir da evolução, da minha maneira de trabalhar, da minha maneira de conversar com as pessoas, de valorizar as pessoas, o que falta no setor público é valorizar o ser humano. O ser humano tem muita capacidade, nós temos que explorar essa capacidade do ser humano. E o servidor público, lógico, vem de encontro a isso. Então, os lugares que nós passamos, eu tive acesso a todas as secretarias, Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, Recursos Humanos, enfim, todos os locais onde eu passei, eu valorizei muito o trabalhador. Mostrei a ele o quanto ele era capaz, o quanto ele tinha competência para atender melhor o povo, porque hoje o nosso cliente é o povo. Então o povo espera de cada servidor uma dedicação maior, um comprometimento maior. E principalmente reconhecer o trabalho quando é de direito. Muitas vezes o servidor está com a autoestima baixa, ele não é reconhecido. Eu tenho sempre um exemplo, nas empresas que eu trabalhei durante 30 anos, em 10 anos foi feita uma pesquisa para medir a satisfação do trabalhador com relação à empresa. E nenhuma vez, Nino, nenhuma vez, o resultado dessa pesquisa, em primeiro lugar, era salário. O primeiro lugar sempre foi o relacionamento com a chefia, o relacionamento com a gerência, porque o chefe e o gerente não davam oportunidade para que as pessoas participassem do processo. As pessoas têm a necessidade de participar, as pessoas querem dar suas opiniões, elas querem conhecer aquilo que está fazendo. E foi exatamente isso que nós fizemos, dar oportunidade para que essas pessoas pudessem ter essa participação. Então eu penso que tudo isso veio dessa oportunidade que foi dada a cada um deles. Então eles começaram a ver que existia uma diferença da minha postura com a das demais pessoas. E foram essas pessoas que elevaram o meu nome, foram essas pessoas que me conduziram à situação atual. E lógico também, o tratamento que sempre foi dado ao contribuinte, sempre recebia todas as pessoas, muitas vezes não porque eu estava já em alguma reunião, naquele momento não era possível, mas nunca deixei de dar um retorno através do telefone, porque eu sempre pedi, pega o telefone da pessoa. E é isso que as pessoas esperam. O contribuinte não pede para ninguém buscar uma estrela, tem que alugar um ônibus espacial e buscar estrela. Não, o que o contribuinte pede é muito pouco, é um reparo numa rua, é um corte de uma árvore, enfim, isso é perfeitamente possível de se fazer. Esses estresses precisam ser eliminados, e foi exatamente isso que nós fizemos. Não tem o segredo é você estar preparado para atender a tudo isso. Então, se isso for um segredo, paciência. Bom, eu vou, viu, Dado, sinceramente, eu vou discordar que quando você coloca que você é um técnico, né? Eu acho que você é um técnico por obra do destino, evidentemente, mas eu acho que tem política aí. Bom, quero dizer que eu comecei a pensar nisso depois. Quando o Toninho entrou, e eu vi o discurso dele, esse discurso tecnocrata, administrativo, eu já comecei a arrepiar o pelo, né? Aliás, fiz críticas na época em respeito disso. Por quê? Porque eu acho que o prefeito, os principais secretários têm que ser políticos, sim. Aliás, o Toninho Orsini falou isso na Câmara terça-feira. Concordo com ele, que esses cargos devem ser ocupados por políticos. Por quê? Porque o político ele tem uma visão diferenciada. Eu estou falando do bom político, né, Dado? Eu não estou falando do mau político. Você, quando foi, eu critiquei, inclusive, no jornal, aí fiz uma entrevista aqui com a Odete, com o Tatão, que envolveu o SAI.
Você muito bem poderia, naquele momento, não dar bola para aquele tipo de crítica, até porque você estava bem seguro da situação, mas você veio na entrevista, enfrentou a entrevista, enfrentou a polêmica. Isso é coisa de político, tá? E do bom político. Veio aqui, encarou de frente a questão, respondeu todas as questões. E depois, fazendo uma relação, eu vejo a sua atuação em campo, no meu entendimento, sempre foi uma forma de extravasar, né, dar vazão a essa questão política. É um comentário só para a gente completar esse raciocínio. Não sei se você concorda com isso. Não, eu respeito a sua posição. Se essa forma de trabalhar você entende também que tem o lado político, paciência, eu não vou discordar. Agora, voltando um pouco naquele assunto técnico, né? E aí eu discordo um pouco de você, porque quando eu dei a entrevista, você percebeu que essa entrevista foi eminentemente técnica, né? Porque falava de processo de tratamento, enfim. E o político, normalmente, ele não tem esse conhecimento. Não. Isso aqui, né? Deixa eu só esclarecer. É a postura, né? Eu vejo essa função política de uma forma diferenciada. Muitas vezes a pessoa coloca um político, aquele cidadão, que ele simplesmente se apresenta como candidato. Eu estou falando daquela política que está na veia das pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa que não gosta de entrar numa polêmica, ela não tem política, né? Entendi. Pessoa que tem dificuldade para decidir, né? Ela não tem política, né? Então, é que a política é uma palavra hoje desgastada e que nós precisamos mudar porque ela é fundamental para a sociedade, né? Exato. É dessa forma que eu vejo. Então, o cidadão que não é político, ele tem uma postura diferente. Então, o fato de você tratar a questão tecnicamente, mas ter vindo tratar, não é técnica, é política. É isso que eu queria dizer. Entendi a sua posição. Quer dizer, pelo fato de ter assumido, vir aqui e responder, ok, exatamente, respeito a sua posição, mas deixo claro, né, que eu não tenho esse lado político, mas se talvez esteja latente. Talvez seja latente. Você não está entrando na política de uma maneira convencional, convenhamos, né? Você primeiro ocupou esse cargo que é eminentemente técnico, né, no SAI. Você acabou se filiando no PSB, evidentemente por alguma questão que deva ter ocorrido mais de interesse do grupo. Chegou a ser até lançado pré-candidato pelo PSB, né? Talvez numa preocupação do Mino que estaria para perder o partido, então ter o pré-candidato poderia segurar, né? E de repente ele acabou perdendo o partido mesmo assim, né? Você foi para o PCdoB, alegou inclusive na época que ninguém conversou com você a respeito desse processo, só depois é que houve um questionamento. Você chegou a caminhar em direção junto com o PCdoB, mas até sei que você não se colocava como não candidato a vice nesse caso, com Alberto Mendes, e acabou ocorrendo essa coligação agora com o grupo que faz oposição ao governo Toninho Bellini. Como foi viver tudo isso? Olha, Nino, inicialmente eu preciso comentar esse fato do PSB, que eu era filiado ao PSB desde 2001, 2002, não tenho certeza, porém tive uma decepção enorme, porque as pessoas, o PSB perdeu. O PSB perdeu o partido para ele mesmo, porque eu não me envolvo em política. Inclusive, estive em São Paulo, alguns dias antes da eleição aqui para nomear o novo presidente, e para minha surpresa, conversando com o responsável pela executiva do partido, ele disse que a filiação das pessoas, né, é que iriam determinar na votação quem seria o novo presidente. Foi feita uma nova chapa no nosso partido, não me lembro se com 80 pessoas filiadas, recolhendo a taxa, porque tem que pagar uma taxa de inscrição, sendo que o nosso partido tinha inscrito 50 pessoas. Nas minhas contas, 80 sempre será maior do que 50. Então, isso de que perdeu o partido é conversa.
as pessoas que estavam envolvidas no processo sequer conheciam o estatuto do partido. Então muito se fala, fulano perdeu o partido. Perdeu porque as pessoas não se envolvem, porque as pessoas entram nos partidos políticos, coloca o meu nome lá. E não se envolve, a verdade é essa é a realidade, e a realidade as pessoas têm que conhecer. Então, para mim foi uma decepção enorme. Passei uma tremenda vergonha ouvindo do executivo, do secretário, que as pessoas que estavam no partido não conheciam o estatuto. E foi uma verdade que dói. E eu não estou acostumado a esse tipo de comentário. Porque tudo aquilo que eu assumo, eu me envolvo e faço o melhor e dou o melhor de mim. Então, acabei me envolvendo e essa foi uma decepção enorme. Baseado nisso, eu teria que mudar de posição. Faltavam 2 dias para terminar as inscrições. Sequer tive um contato do prefeito para que estrategicamente, se tivesse algum interesse em me lançar como candidato, ou pelo menos para participar de uma pesquisa, sequer foi consultado. Então, tinha um convite do PCdoB, através do Luizinho e do Silas, e a dona Alice Palande e o José Carlos Vieira estiveram conversando comigo, me convidaram para que eu participasse do PT. Naquele momento, como eu já tinha um compromisso com o Luizinho, preferi ir para o PCdoB. No dia seguinte, Mino me ligou dizendo, Dado, você filiou algum partido? Eu falei, filiei, fui no PCdoB. Eu me filiei no PT, isso será até interessante para a gente, porque nós vamos ter um tempo maior no rádio e nós vamos poder fazer uma composição com outros partidos. Legal. Comunica o meu irmão. Comuniquei o prefeito não gostou, não aceitou a ideia. Dentro da ótica dele, ele achava que eu deveria ir para o PT, mas sequer ele me ligou passando essa posição. Então, a decisão foi minha, assumo a decisão e vejo que hoje foi a melhor decisão. Então, o nosso partido tinha, sim, iniciado uma conversa com o PDT. Essa conversa não evoluiu, foram feitas algumas tentativas, depois surgiu esse fato que eu já comentei no início da entrevista, a nossa executiva se reunindo com o PSDB, e para mim foi uma satisfação muito grande, porque se a gestão atual sequer reconheceu o trabalho que nós realizamos à frente do SAI, a oposição reconheceu. Né? Então, eu agradeço àqueles que acreditaram no meu nome e, principalmente, todas as pessoas que estão envolvidas no grupo do PSDB, que não são poucas, todos eles, salvo algumas exceções, aceitaram o meu nome e tenho certeza que nós não vamos decepcionar. Pelo contrário, nós vamos trabalhar para que tudo aquilo que a gente já vem planejando seja concretizado. Ok, nós estamos recebendo aqui vários internautas, está parabenizando você pela administração do SAI e dizendo que você vai dar continuidade, de alguma maneira vai ser caso você seja eleito prefeito. Ok, quase. Oi? Vice-prefeito, tá certo. Eu queria aqui pôr uma pimentinha nessa questão. Parece que existe uma rusga, né, entre você e o Manuel. Quando você fala dessas questões aí que envolveu essa parte, você atribuiria uma certa ação de Manuel Marques junto ao Toninho para que você não se destacasse ou pudesse haver amanhã, né, ser um problema para as intenções do Manuel em ser candidato a prefeito? Olha, Nino, muito se comentou com relação ao relacionamento meu e do Manuel. Jamais, eu sempre me relacionei muito bem com o Manuel. Nós sempre tivemos um relacionamento técnico. Ele sabe que eu nunca me posicionei como político. Toda a parte política era ele que fazia e eu sempre respeitei esse lado político dele. Então, tudo isso que fazem é comentários, são fofocas. Nunca teve qualquer problema, a gente sempre se relacionou. Quando nós estivemos na gestão juntos, ele como secretário de governo, eu como secretário de recursos materiais, a gente fazia reuniões todas as semanas, enfim, tudo isso são comentários, né? Então, o que eu posso dizer do relacionamento que eu tive com ele, sempre foi o melhor possível, sempre do lado técnico, que eu nunca me posicionei, como eu te disse inicialmente, como político. Se você enxerga que eu tenho esse lado político, eu respeito a sua opinião. Ok. Bom, você deve ser oficializado pré-candidato como vice
na chapa do Paganini amanhã, né, lá na Bike e Companhia. Esse grupo hoje está com o PCdoB, estará reunindo 16 partidos. Como que você está vendo essa caminhada até a eleição? Estou vendo de uma forma bastante positiva. Não participei de nenhum encontro ainda que já foi realizado pelo PSDB. Porém, todos esses encontros foram muito positivos. Tudo aquilo que está sendo passado mostra que as pessoas que estão envolvidas estão muito motivadas e elas querem lutar em busca desse objetivo, que é realmente vencer as próximas eleições. E nós vamos estar já a partir da próxima segunda-feira fazendo um trabalho conjunto, fazendo um planejamento junto, para que a gente possa trabalhar e vencer essas eleições com transparência, com competência e principalmente com respeito. É isso que nós temos que implementar nessa cidade. É o respeito às ideias, é o respeito às posturas, às posições. O meu sonho no futuro nessa cidade, Nino, é quando tiver os comícios, os grupos que vão concorrer façam os comícios num palanque único, onde entra o grupo A, faça o seu discurso, onde entra o grupo B, faça o seu, e onde entra o grupo C e faça o seu. E que exista o respeito entre as pessoas. Nós temos hoje na cidade vários talentos, pessoas que estão sobressaindo, e essas pessoas têm que vir, têm que participar desse processo. Que a gente faça com respeito ao ser humano, com respeito às famílias. E é esse o nosso objetivo. Nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que quebrar essa vaidade que existe em algumas pessoas que se julgam as donas da cidade. A cidade é do povo. Ninguém é dono da cidade. E para o povo que nós temos que trabalhar. É para o povo que nós temos que se dedicar. É isso que eles esperam, que nós também somos povo. É isso que nós esperamos do governante. Os governantes têm que ter esse compromisso. A cidade é do povo e eu sou funcionário do povo. Então, acredita, nós vamos fazer um trabalho diferenciado de tudo aquilo que foi feito até hoje, sem perseguição, sem ofensas, enfim. Com certeza, nós vamos ter uma Itapira muito diferente daquilo que foi até hoje. Bom, eu acho que é isso. Quer dizer, o político é aquele que consegue sentir, né, o que a população deseja e apresentar um salto para essa sociedade. Esse é o trabalho fundamental do político, né? Muita gente vai para a política por outros interesses, mas esse é o principal interesse do político, né? E o político que consegue isso, ele se sente muito bem, né? Esse é a sua dignidade que prevalece. Eu fiz uma pergunta para o Manuel Marques, ele esteve aqui semana passada, que eu achava que quando o Toninho foi eleito, eles entraram sem um projeto político. Ele, muito orgulhoso, voltou para mim, porque eu senti que ele acreditou naquilo que falou. Ele falou, não, nós tínhamos um projeto político. O nosso projeto político era derrotar Barros Munhoz. Esse era o nosso projeto político. Aí eu percebi, aliás, penso até em fazer um programa só com isso com ele, porque eu fico meio chateado quando eu escuto essas coisas, porque para mim o projeto político do Novo Tempo foi derrotar Barros Munhoz e não produzir algo para a cidade, né? As outras coisas passaram a ser secundárias, sendo que derrotar um candidato é na eleição. Aí, perfeitamente justo. Terminou a eleição, bom, daqui para frente agora é a cidade. Como é que você enxerga isso? Essa questão, esse projeto político? Se você já começou a pensar nisso, se o Paganini está pensando? Olha, ainda nós não começamos a pensar no projeto como um todo, mesmo porque eu disse que a partir da próxima segunda-feira nós vamos estar nos reunindo para que a gente comece a já trabalhar nesse projeto. Mas não tenha dúvida que o nosso projeto não é derrotar A, B ou C. O nosso projeto vai ser voltado única e exclusivamente para atender aos anseios, aos desejos, às necessidades do nosso povo e mostrar que é possível sim fazer uma política diferente daquilo que está aqui hoje. Os adversários
podem ser adversários políticos. Claro. Mas eles têm que se encontrar, eles têm que conversar, eles têm que participar. E nós vamos estar abertos às ideias, nós vamos ouvir a população. Dado Boretti não sabe tudo, Paganini não sabe tudo, Barros Munhoz não sabe tudo, Toninho Belin não sabe tudo. Quem sabe é o povo. O povo sabe realmente aquilo que é necessário. O povo sabe das suas necessidades. E nós temos que ouvir o povo. O nosso projeto vai ser baseado nas propostas que nós vamos buscar na população da cidade. É lógico que nós temos também aquilo que a gente enxerga como necessário, porque a gente tem que projetar a cidade, não é para os próximos 4 anos, para os próximos 8 anos, se houver uma reeleição. Nós temos que projetar a cidade para os próximos 30 anos. E aqueles que forem nos sucedendo, eles vão dando continuidade. E é isso que o povo espera, mas tem que ser um projeto responsável. Não é um projeto único de uma pessoa, eu fiz, não, nós fizemos. E esse nós são os políticos que vão estar assumindo a cidade no próximo ano e principalmente o povo de Itapira. Perfeito. Bom, o nosso tempo, para variar, já estourou. Eu vou te fazer a última pergunta. Caso você seja eleito para vice, você volta para o SAI? Existe algum acerto nesse sentido? Esse é outro tema que eu gostaria de esclarecer, porque lógico que muitos assuntos vão começar a surgir após essa união. Não existe absolutamente nada. Nós conversamos, como eu já disse anteriormente, buscando o benefício da cidade. É lógico que se o nosso grupo político vencer a eleição, vai haver uma conversação, porque nós temos potenciais no nosso grupo. O outro grupo também tem potenciais que vão ocupar determinados cargos. Isso faz parte do processo. Claro. Mas não existe nada acordado, nada compromissado. Isso vai ser feito de uma forma democrática, uma forma de conversação, onde nós vamos estar reunindo todas as pessoas que vão poder emitir as suas opiniões, vão poder participar. Então, a princípio, o que eu posso estar te dizendo é que não existe nenhum compromisso. O compromisso nosso inicial é fazer um trabalho, é fazer um projeto que atenda aquilo que o povo espera dos governantes. Esse é o nosso principal objetivo neste momento. Ok, Dado, eu quero já agradecer a sua participação. Foi muito boa essa conversa. Nós teremos várias aqui, ainda até as eleições e provavelmente depois também. As suas considerações finais. Inicialmente, mais uma vez, gostaria de agradecer o seu convite e coloco-me à disposição todas as vezes que for necessário vir aqui dar um esclarecimento que, sem dúvida, isso se faz muito importante, porque não é todas as vezes que todas as pessoas da cidade têm acesso às informações. Então, fique à vontade, que estarei sempre disponível. Agradeço bastante a participação dos internautas, das perguntas que foram encaminhadas. Espero que tenham gostado da entrevista e, se eventualmente algum tema, algum comentário que nós não fizemos, colocamos à disposição tudo aquilo que for da nossa condição de responder. Espero que a gente possa estar atendendo a todas essas necessidades. E contem com a gente, nós estamos preparados. A minha vida toda foram 30 anos de trabalho em empresas privadas, mais 5 anos como gestor público. Tenho experiência suficiente, falo inglês, falo castelhano, enfim. Estou preparado sobre todos os aspectos para atender os anseios da nossa população, para representar cada cidadão itapirense de uma forma digna, de uma forma de respeito e de uma forma honesta. Acreditem que tudo aquilo que vocês esperam de um gestor, vocês vão estar sendo representados pela pessoa que vos fala nesse momento. Muito obrigado e um bom dia a todos. Ok. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que nós vamos ouvir todos os pré-candidatos, não só a prefeito, mas também a vice, vamos conversar também com os partidos, enfim. A TV PCI, ela é aberta à população. Nós queremos levar informação, conhecimento, para que as decisões que terão que ser tomadas em outubro sejam as melhores possíveis, porque o principal é o bem-estar, o futuro da nossa cidade. Então, provavelmente, semana que vem deverá estar aqui o Martins, né, que está na nossa lista,
enfim, todos, quer dizer, ninguém será não convidado, tá certo? Bom, eu quero agradecer mais uma vez o Dado, agradecer a sua presença, a sua participação nesse programa, dizer que para quem não conseguiu assistir aqui ao vivo, dentro de mais algumas horas, o programa estará disponível em arquivo para que possa ser acompanhado por todos. Até uma próxima oportunidade e um bom dia para você, internauta. Obrigado pela companhia.